O vice-ministro da Defesa Nacional não confirma e nem desmente a presença de militares russos a descarregar equipamento bélico no país. Morreu hoje aos 86 anos o antigo presidente da França, Jacques Chirac. Carlos Manuel demitiu-se do cargo de treinador do Têxtil de Pungue. Muito boa noite, este é o jornal. O vice-ministro da Defesa Nacional reconhece que o exército moçambicano precisa de equipamento. Entretanto, Patrício José não confirma nem desmente a suposta presença de militares russos a descarregar material bélico, conforme as imagens que circulam desde a manhã de hoje. Desde a manhã desta quinta-feira, circulam estas imagens, supostamente de militares russos, a descarregar material bélico para o reforço das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Algo que o vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, não confirma, mas reconhece que as FADM precisam de equipamento. Sabem, as Forças Armadas, como qualquer mundo, precisam de equipamento. O vice-ministro da Defesa Nacional acrescenta que ainda que o governo tivesse comprado equipamento militar da Rússia, não seria informação a mediatizar. O que importa é a integridade e soberania do país. Eu não vou andar por no jornal que comprei equipamento ali, compramos equipamento lá. As Forças Armadas têm que garantir a integridade territorial deste país, a soberania deste país, para que vocês exerçam os vossos direitos normalmente. Não é? E combate não é uma situação de cocktail, não é? A suposta presença de militares russos a descarregar material bélico no país surge numa altura em que se intensificam ataques armados em Cabo Delgado. Um agente da polícia foi assassinado no posto administrativo de Majiga, distrito de Pebane, na Zambésia. O caso ocorreu quando dois agentes procuravam debelar um incêndio de 3 residências provocado por malfeitores. Ocorreu no pretérito dia 23 corrente. Esta quinta-feira, o porta-voz do Comando Provincial da Zambésia prestou a ocorrência à STV. No posto administrativo de Majiga, concretamente na ilha de Godoro, quando o nosso chefe de posto policial de Majiga recebeu uma informação dando conta de que na ilha de Dogoro indivíduos teriam destruído 3 residências de construção de material precário. E o chefe de posto, junto de seu colega, com recurso a uma motorizada, foram até o local de fato. Chegados lá, a presença destes foi hostilizada, foram atacados, agredidos fisicamente, com recurso a katanas e alguns paus. Um dos colegas conseguiu escapulir da ação desses miliantes, em número de 8, e o nosso colega, chefe de posto policial, infelizmente, não conseguiu escapar da ação destes miliantes e acabou perdendo a vida. Perdeu a vida enquanto tentava lutar pela sua vida, face à redundância, e antes do último sopro de vida do nosso colega, efetuou alguns disparos na tentativa de persuadir que os miliantes parassem com aquela ação, mas infelizmente não foi suficiente. Tentou fugir para o Mangal e foi lá onde acabou ficando encurralado e esses miliantes tiraram a vida do nosso colega. Sidney Lonzo diz que já corre processo criminal em volta do caso. Foram neutralizados um total de 8 indivíduos que fizeram parte desta macabra ação. Estão nesse exato momento sob custódia policial nas celas do Comando Distrital de Pebane e nós já fizemos o devido encaminhamento do processo às entidades de administração de justiça e esperamos que haja responsabilização criminal pelo ato cometido por esses miliantes. O Programa Mundial para a Alimentação vai desembolsar 300 milhões de dólares para acabar com a insegurança alimentar em Moçambique. Para isso, o PMA assinou um acordo com o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar que vai implementar o programa. Os 300 milhões de dólares serão desembolsados durante 5 anos através de um programa que está a ser implementado desde 2017. A ideia é reduzir a insegurança alimentar no país, com destaque para as zonas que neste momento merecem maior atenção. No momento, é claro que algumas áreas críticas são aquelas que estão se recuperando dos ciclones Idai e Kenneth,
Então, toda aquela recuperação, que é muito importante, e também na área sul, que estão sofrendo da seca. Além do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, o programa envolve outros ministérios como o da Indústria e Comércio, da Saúde e da Educação e Desenvolvimento Humano. O plano estratégico do Programa Mundial para a Alimentação, que resultou de uma extensa consulta de vários atores que direta ou indiretamente trabalham no setor alimentar, incluindo as organizações da sociedade civil, os produtores, a academia e outros cuja contribuição para a segurança alimentar tem sido preponderante. Recentemente, a STV mostrou que só na província de Maputo são mais de 30 mil pessoas que estão a passar fome devido à seca que afeta a região. O apoio do governo através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades não vai além do fornecimento de água potável. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades está a buscar parcerias para reativar os centros de recurso e uso múltiplo. Trata-se de espaços onde as comunidades aprendem a fazer o processamento de frutas e carnes locais para a produção de licores, comportas e enchidos. Entrou em funcionamento em 2009 e era uma referência ao nível do distrito de Mabote, na província de Inhambane, em termos de processamento de frutas locais, como mafilua, massala e carne. Na Fabriqueta éramos 4 processadores e uma parte da comunidade também que vinha aprender como processar frutas nativas, o caso de massala e mafilo. Além da massala e da mafila, quais são os outros produtos com os quais trabalhava? Trabalhávamos na parte de carne, que quando se abatesse o animal, nós íamos comprar a carne ali, processar, fazíamos o biltong, que é a carne seca, e fazíamos o chouriço de vaca e tanto o chouriço do porco. Mas tudo isso faz parte do passado. A produção era feita em pequena escala e, a dada altura, o dinheiro parou de ser suficiente para o pagamento de salários e aquisição de matéria-prima. A Fabriqueta teve de encerrar as suas portas em 2014, criando vários prejuízos. Desemprego. E a população também já está a ressentir, porque eles tinham uma renda, com a venda de matéria-prima, eles conseguiam ter uma renda para as suas famílias. À semelhança do distrito de Mabote, o país tem mais 5 centros de recursos de uso múltiplo que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades quer revitalizar. Para a província de Inhambane, estamos a falar no distrito de Mabote e Funhaloro. Temos também na província de Gaza, em Massangena e Xigubo. Na província de Manica temos um cerum no distrito de Machaze. Na província de Tete temos no distrito de Mutarara. Portanto, a ideia é revitalizar estes ceruns e também procurar outras parcerias para garantir aquilo que é a sua expansão e o uso e aproveitamento desses recursos localmente nas zonas áridas e semiáridas. Além da Fabriqueta, o cerum de Mabote conta com tanques de piscicultura e parcelas de produção de hortícolas, cuja produção e gestão é feita pelas comunidades. Já estão na fase conclusiva as obras de reposição de 7 das 15 torres de transporte de energia de alta tensão em Sofala, que haviam sido destruídas a quando da passagem do ciclone Idai em Mafambice. Com a conclusão das obras, os munícipes da Beira e Dondo voltarão a ter energia de qualidade. A empresa Eletricidade de Moçambique iniciou nesta quinta-feira o processo de reposição de torres de transporte de cabos de alta tensão que foram destruídas pelo ciclone Idai em março deste ano. Com a reposição destas torres, as cidades da Beira e Dondo passam a ter energia de melhor qualidade. Refira-se que as subestações das cidades da Beira e Dondo são fornecidas por 3 linhas de corrente elétricas, todas a operarem com deficiência devido aos danos causados pelo ciclone, o que afetou a qualidade de energia fornecida às referidas cidades. No total, caíram 15 torres, mas numa primeira fase, os trabalhos irão consistir na reposição de 7. Estas obras deveriam ter iniciado logo após a passagem do ciclone Idai em março deste ano, mas o terreno estava lamacento. Portanto, as máquinas não podiam entrar para fazer as escavações para os maciços. Só, há 2 meses é que o terreno ficou bom e foi daí que foi possível colocar, portanto, fazer os maciços. Em termos de prazos,
Portanto, já levamos aqui quase 10 dias a montar as torres, portanto no chão, mas antes foram os maciços que levaram quase 2 meses para a execução e depois vai seguir a fase de colocação dos condutores, que vai levar uma semana. Neste momento, qual é a disponibilidade de energia para as cidades da Beira e Dondo? Seguramente os clientes que ficaram afetados com o IDAI está-se a recuperar, portanto não estamos no máximo de consumo. Então a capacidade que temos neste momento responde às necessidades. A quando da passagem do ciclone Idai, os cabos de transporte de energia ficaram neste estado e as obras em curso não encerram a reposição de todos os danos causados pelo ciclone. Aliás, a empresa Eletricidade de Moçambique está a preparar-se tendo em conta as mudanças climáticas. Esta reposição ainda, digamos, é provisória, porque a definitiva já temos um outro projeto que está a fazer levantamentos mais exaustivos, tendo em conta, portanto, os novos fenómenos, nesse caso o Idai, os ciclones, as mudanças climáticas. Portanto, esta será a segunda fase. Esta fase, digamos, é de emergência apenas. Cresce a consciência nas comunidades e particularmente nos jovens em Nampula para adesão aos métodos de prevenção da gravidez precoce e indesejada. Este ano, um pouco mais de 500 mil mulheres fizeram um planeamento familiar. Recuperação desta... Celebrou o Dia Mundial de Contracepção, um evento que juntou diferentes organizações que trabalham na área em coordenação com a Direção Provincial da Saúde. No presente ano, estima-se que mais de 500 mil mulheres tenham feito planeamento familiar. Estes dados mostram que a consciência na adesão aos métodos de prevenção das gravidezes indesejadas e precoces tem estado a aumentar na província. Já há mais consciência a nível das comunidades em relação à necessidade de aderir ao planeamento familiar. Há mais consciência dos jovens também em aderir ao planeamento familiar, em evitar aquilo que são as gravidezes precoces, em gravidezes indesejadas. Preciso fazer planeamento familiar, usar preservativo sempre, métodos que nós podemos usar como implante, o DUI. Fazendo planeamento familiar, nós podemos estudar e realizar os nossos sonhos. A representante da esposa do governador destacou a importância do planeamento familiar. Moçambique adota para 2019 o lema nacional, a primeira vez também acontece, proteja-te da gravidez, com enfoque na rapariga e no rapaz adolescente, jovens que se tornarão a mulher e o homem do amanhã, para dotá-los de conhecimento e capacidade de fazerem escolhas informadas que não comprometam a sua saúde, a sua sobrevivência, o seu futuro, o futuro do nosso belo país. No local, os jovens visitaram a feira de saúde, onde tiveram mais informações e esclarecimentos. A adjudicação de obras públicas, a exploração de madeira e fiscalização rodoviária são os setores com mais casos de corrupção em Inhambane. A constatação foi apresentada pelo setor privado naquela província, na esteira de um seminário de capacitação em matérias de prevenção da corrupção. O setor público é desde muito o maior cliente das empresas privadas em Inhambane, através da prestação de vários serviços. Entretanto, o setor privado diz que o setor das obras públicas, exploração de madeira e fiscalização rodoviária são as áreas mais férteis para a corrupção. Nas OGEs, basicamente, sofrem deste problema. Portanto, os empreiteiros. Agora estava a citar o caso dos madeireiros. Sofrem muito deste problema. Para não falar de transportadores, que isso já tem barba branca. Se nós formos agora na estrada, vamos encontrar muitos carros sem licença e passam por diversos agentes da polícia de trânsito. Então, pergunta que se faz, o que é que estes indivíduos estão fazendo na estrada? Segundo o presidente do Conselho Empresarial de Inhambane, em parte, tal situação acontece devido à criação de ciclos viciosos.
nas OGEAs, por exemplo, estávamos a ouvir que é uma recomendação para que haja a rotatividade dentro de um ano. E nós hoje podemos ir em todas as instituições daqui da nossa província. Vamos encontrar que esta recomendação não foi cumprida. Indivíduos estão nas OGEAs há mais de 10 anos. Eles já criaram os calos, criaram as bases e já conhecem as pessoas a quem eles contactar quando há qualquer concurso público. Esta quinta-feira, o Gabinete de Combate à Corrupção em Inhambane promoveu uma capacitação em matérias ligadas a este mal, até porque, segundo defende o diretor daquela instituição, não há corrupto sem corruptor. Já tivemos situações, sim, que envolvem membros do setor privado que até tiveram condenações em tribunal, portanto, ligados ao setor público e ao setor privado. Então, por isso que é importante esta formação a nível da nossa província, é importante que eles estejam municiados por ferramentas para que percebam o que é esse fenômeno de corrupção e como é que se pode combater, e como é que eles podem denunciar e como bem diagnosticar situações que preencham um crime de corrupção. Os intervenientes nesta capacitação defendem que, mais do que criar mecanismos de combate à corrupção, é preciso mudar o caráter dos diversos atores, seja no setor público ou privado. Oferecer gratificações, assim como também... Está ultrapassado o problema da greve na açucareira da Maragra, na província de Maputo, depois de os trabalhadores e o patronato chegarem a um acordo. A informação foi avançada hoje pelo ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Sousa. Chegamos a um acordo. Quando digo chegamos, é o comitê sindical e os patrões. Aquela é uma empresa eminentemente privada. Chegou-se a um acordo transitório, que tem um certo período. Nós, como governo, estamos a prestar assistência e mediação. O governo não pode ir ao orçamento e pagar, porque aquela é empresa puramente privada. Não é tarefa do Estado fazer isso. É o abrigo desse acordo. Qual é o período transitório que foi estabelecido? Eu não tenho detalhes, meus colegas é que estão lá, não de forma forçada, é acordo mútuo e que dentro deste período as partes estão a conversar. Saímos a esta altura para um curto intervalo, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Segunda parte do jornal e com as incidências de mais um dia de campanha eleitoral. Filipe News retomou hoje a campanha eleitoral depois de um período de interrupção, portanto um período de 2 dias, e trabalhou na província de Manica, onde pediu voto à população e prometeu manter a paz, reconciliação e unidade nacional. Esta quinta-feira, o candidato a Frelimo iniciou a sua caminhada de campanha eleitoral aqui na província de Manica. E foi desta forma que foi recebido pelos milhares de membros e simpatizantes da Frelimo. A porta de entrada foi a cidade de Chimoio, logo às primeiras horas, indo da capital do país. Do aeroporto, dirigiu-se ao bairro da Sualpo, bastião da oposição, e mesmo ao lado do gigante adormecido, a Testa África orientou o comício bastante concorrido. E uma das mensagens é reerguer o empreendimento que já foi o motor da economia de Manica, e não só, mas sob novas perspectivas. Estamos a trabalhar no sentido, acho que muitos passos vocês já viram. O dossiê sobre as casas correu bem, conseguiu o Estado reverter as casas para as pessoas que habitam. Estamos a trabalhar em transformar esta como em zona econômica livre, para precisamente haver investimentos aqui, sem impostos, etc. Isso deixa conosco. E é a razão pela qual eu também aceitei mais 5 anos, porque senão ia fugir da responsabilidade daquele assunto que não resolvemos. Mas também outras promessas que constam de seu manifesto eleitoral. Nosso manifesto vê o Estado de Direito Democrático, descentralização
e a ética de governação. A ética porque nós não podemos governar sem boas maneiras. É preciso respeitar o cidadão. É preciso respeitar aquilo que é o bem comum. Boas práticas, muita transparência. Pode relaxar. Pode relaxar. Aproveitou a ocasião para apresentar a cabeça de lista para a governadora de Manica. Já tem cara de governadora, não é? Já tem cara de governadora, não é? Presidente Edonho Singapone! Frelimo Gaipone! Depois partiu para o distrito de Barue e o comício, que também foi concorrido, teve lugar na Vila Sede de Catandica. Este é um distrito que alberga homens armados e Nhusi deixou uma mensagem para eles. Esta coisa que está a acontecer aí é Musianhalo. Aquela base, não deve existir base ali. Esse enxoal ali na base não deve. Nós estamos em paz. Saiam da base e deixam pessoas trabalhar. Musianhalo é base. É base de quê? Nós queremos esses lugares que chamam bases para mobilizarmos investimentos, transformar isso em grandes machambas ou fábricas. E em Manica realizou o terceiro e último comício do dia. Aqui falou das realizações do seu governo nos últimos 5 anos. Nós estamos a ver a estrada que sai da beira até Machipanda a ser alargada, nós estamos a ver. Aquela central, a barragem elétrica de Chicamba, estava cansada, antiga, de Mavuzi também cansado, antigo, energia que sempre era só apagar, apagar, apagar. Manamana gira, pensou, disse, vamos reabilitar, ali está. E eu vi que os comboios que vão para Zimbábue caem muitas vezes e decidimos, vamos pôr nova linha. Já lançamos e as obras já começaram. Manamana não fica a pensar muito, faz só. Em Barue e Manica convidou jovens que vão votar pela primeira vez este ano a explicarem como é que se vota. Posso dar um beijinho, né? Merece dar lá. Não sei. Relaxa. Durante 3 dias consecutivos, a campanha de Flip News vai escalar 8 distritos da província de Manica para tentar convencer o eleitorado e conseguir o maior número possível de votos que possam garantir uma vitória folgada para Frelimo e o seu candidato. Francisco Mandato, Pedro Amba, para TV. Militantes da Frelimo e Renamo apedrejaram-se hoje no distrito de Angônia, em Tete, durante a chegada do Sufmumad e obrigaram a polícia a tirar para o ar como forma de acalmar os ânimos. O candidato presidencial da Renamo trabalhou hoje em Angônia e Tsangano, prometendo investir na agricultura mecanizada. Depois de Moatis, o presidente da Renamo, o candidato presidencial Sufmumad, escala o posto administrativo de Domwe, no distrito de Angônia, para fazer a sua campanha eleitoral. O Sufmumad chegou na manhã desta quinta-feira e foi recebido por estes membros e simpatizantes da Renamo para deixar a sua mensagem aos eleitores. Durante a entrada ao posto administrativo de Domwe, os simpatizantes da Frelimo e Renamo começaram a atirar-se pedras, o que obrigou a intervenção da Polícia da República de Moçambique. Acalmados os ânimos, o presidente da Renamo subiu ao pódio para falar com a população, tendo apontado este como o primeiro aspecto. Soltou 2 pombos como sinal de que está em paz e continua em paz, e a seguir criticou a atitude dos simpatizantes da Frelimo. Ficamos preocupados com aquilo que aconteceu na nossa entrada na vossa vila. Alguns elementos daquele partido, eu não quero chamar o nome, aquele partido começar a arremessar pedras
contra nós. Esta brincadeira, esse programa daqueles, não está a iniciar com o SUFO. Nem no tempo do nosso saudoso presidente, eles faziam isso. Impediam para que ele pudesse hospedar num distrito, numa localidade. E faziam aquilo que fizeram aqui hoje. Mas nós, como somos democratas, perdoamos os pecadores. Viva Longwe! Depois de Domwe, o candidato da Renamo escalou o posto administrativo de Ulongwe, ainda no distrito de Angônia, e prometeu à população trabalhar para criar melhores condições para a produção agrícola. Disse que, de acordo com as condições climatéricas que existem aqui, esta população já devia ter desenvolvido há bastante tempo. O vosso clima é da Europa. Vocês, quando estão aqui, parece que estão lá em Portugal, na França e outros países da Europa. Deviam ter o respeito. O governo do dia não cria condições para que vocês possam produzir. Nós pagamos muito caro cada saco de fertilizantes. O governo da Renamo irá construir uma fábrica neste distrito de Angônia, fábrica de fertilizantes. Depois de Angônia, o SUFO Momad rumou para o distrito de Sangano, onde reuniu com a população numa das localidades aqui deste distrito e deixou a sua mensagem. Diz que vai também investir na agricultura, investir na educação, mas pede que a população esteja atenta para que não hajam situações de fraude eleitoral. Temos que combinar uma coisa: ninguém pode vir nas vossas casas a pedir o cartão de eleitor. Esse intruso que aparecer na vossa casa a pedir cartão de eleitor, devem denunciar. Na sua mensagem ao eleitorado, o SUFO Momad também pede votos para que a Renamo possa aumentar o número de deputados na Assembleia da República, uma vez que, de acordo com o número de eleitores recenseados, Tete pode eleger 21 deputados. É o quinto maior círculo eleitoral de Moçambique. Imagens de Isaac Lang, Antônio Tiwa, Sangano, Tete, STV. Joaquim Chissano reforça a campanha eleitoral na Zambésia a favor do Partido Frelimo e o seu candidato Filipe Nyusi. Chissano disse a jornalistas que só com Nyusi o país poderá registrar desenvolvimento que o povo almeja. Joaquim Chissano chegou esta quinta-feira à província central da Zambésia para reforçar a campanha eleitoral do Partido Frelimo e o seu candidato, Filipe Jacinto Nyusi. Às jornalistas, Chissano fez saber que o partido e o seu candidato pretendem trabalhar para o desenvolvimento do país. O sonho do presidente Nyusi, o sonho da Frelimo, é nós sermos parte da tecnologia mundial. Não queremos ser medíocres, queremos sempre muito mais. Portanto, este é um processo que nós não devemos desejar um término. Não é uma coisa dizer que quando é que isso vai terminar, porque quanto mais vamos ter, mais havemos de querer. A Frelimo adquirir um crescimento das capacidades das nossas raparigas, das nossas mulheres, dos nossos rapazes, dos nossos homens. Depois da conferência de imprensa, Joaquim Chissano escalou o pavilhão de Sporting Climane Benfica, onde orientou reunião com quadros do partido e outros atores, com o objetivo de pedir voto para a Frelimo e o seu candidato. Votem no presidente Nyusi, que a grande maioria votem no partido. Nós temos visto na televisão, todas as partes onde passa o presidente Nyusi, ou mesmo quando não está o presidente Nyusi, o vigor, a força da nossa juventude, a força da nossa mulher.
Esta sexta-feira, Joaquim Chissano vai trabalhar no distrito de Namacurra com vários estratos sociais. O cabeça de lista da Frelimo para a província de Maputo pede votos a jovens da Matola, prometendo mais postos de trabalho, habitação e revitalização da indústria na Matola. Já António Muxanga, cabeça de lista da Renamo, garantiu infraestruturas sociais e econômicas, governação inclusiva e transparente. Ao 27º dia da campanha, Verônica Macamo, membro da Comissão Política da Frelimo e candidata a deputada da Assembleia da República pela província de Maputo, foi dar apoio ao seu partido neste encontro com os jovens da Matola. Falamos da estrada Ponta Dor, no âmbito da circular, a ponte particularmente, que acaba mexendo com nós todos e passa para a província de Maputo, e nós todos podemos ir para estâncias bonitas como aquelas que existem, também aquela paisagem linda que existe na Ponta Dor sem grandes problemas. Também falamos da energia no âmbito agora da cidade de Matola, de energia para todos. Já o cabeça de lista da Frelimo para a província de Maputo, o Júlio Barruque, disse que vai apostar na formação técnico-profissional, emprego, habitação e na revitalização da indústria. Intensificando mais a formação, para que os jovens tenham habilidade. Nós iremos investir muito no estágio profissional, para os jovens não terem a preocupação com os anos de experiência. Nós queremos que os jovens da Matola, os jovens de Maputo, possam ir trabalhar nos projetos de gás em Palma, nos projetos de areias pesadas. Os jovens da Matola têm capacidade, têm inteligência. E da província de Maputo têm que trabalhar nas areias pesadas, em Gaza, no Carvão, em Tete. Liderada pelo seu cabeça de lista na província de Maputo, a Renamo também pediu voto nos bairros da Matola, onde deixou promessas de mais emprego para jovens, serviços sociais básicos e de uma governação transparente. Temos uma promessa para vocês: construir drenagem aqui no vosso bairro, reabilitar as indústrias que andam obsoletas na Matola, recusar pagar as dívidas ocultas. O que eles sabem fazer melhor é praticar mais corrupção, prejudicar os moçambicanos, roubar dinheiro que você desconta para o Instituto de Segurança Social e pagarem pensão de pobreza, o dinheiro dos nossos irmãos que moram na África do Sul, roubaram o dinheiro dos germanos e criarem outros tantos escândalos financeiros, como é o caso das dívidas ocultas. Vamos olhar o mundo. Morreu hoje aos 86 anos o antigo presidente francês Jacques Chirac, o segundo chefe de Estado que passou maior tempo no poder da França. Chirac governou o país entre 1995 e 2007. Durante a sua liderança, Chirac, natural de Paris, tentou elevar o Estatuto da França como agente ativo na comunidade internacional. O antigo presidente francês também será lembrado pela sua forte oposição à invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2013. Após sua saída da esfera política, Chirac sofreu de problemas neurológicos, tendo sido hospitalizado várias vezes. Chirac morreu esta manhã pacificamente, rodeado pela sua família, informou o seu neto Frédéric Salat Barrot. O príncipe saudita reconhece que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi ocorreu sob sua tutela, mas nega ter ordenado o crime. Faltando uma semana para assinalar-se um ano de morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, o príncipe saudita Mohammed bin Salman, acusado de estar envolvido no crime, disse que aceita todas as responsabilidades, pois o assassinato decorreu sob a sua tutela.
No entanto, ele nega que tenha dado a ordem para matar-se o jornalista no consulado saudita em Istambul. Falando no documentário PBS, que será transmitido na próxima semana, citado pela Reuters, Mohammed bin Salman disse que era suposto que o jornalista crítico do governo saudita fosse extraditado para a Arábia Saudita. Khashoggi, que era correspondente do Washington Post, foi assassinado em outubro do ano passado dentro do consulado, onde estava a tratar a documentação do seu casamento. Até agora, 11 pessoas já foram condenadas pela sua morte. O primeiro-ministro israelita tem luz verde para formar um novo governo. A ordem foi dada pelo presidente de Israel após a recusa do Partido Azul e Branco para formar um governo de coligação. Benjamin Netanyahu vai novamente tentar formar um governo de coligação de Israel depois de ter falhado conquistar a maioria nas eleições legislativas de 17 de setembro. O escrutínio terminou num quase empate entre o partido Likud, do primeiro-ministro, e o partido Azul e Branco, do antigo general das Forças Armadas, Ben Gantz. Com 10 anos no poder, Netanyahu tem 6 semanas para negociar com os partidos pequenos, a fim de conseguir 61 assentos dos 120 existentes no parlamento. Ben Gantz, que tem 54 assentos parlamentares, negou formar o governo de coligação com Netanyahu depois de ter visto recusado a sua exigência de ocupar o cargo de primeiro-ministro. Caso Netanyahu volte a falhar a formação do governo, Israel poderá voltar às eleições legislativas pela terceira vez no mesmo ano. O primeiro-ministro britânico volta a insistir na saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro, com ou sem acordo, apesar de ele ter sido impedido de suspender o Parlamento. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, não recua da sua determinação em concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro, mesmo sem acordo. Johnson voltou na quarta-feira dos Estados Unidos, onde participou da cimeira da ONU, para Londres, depois do Tribunal Supremo ter chumbado a sua decisão de suspender o Parlamento britânico. Johnson reiterou a sua decisão de não pedir adiamento do Brexit e criticou a decisão do Tribunal Supremo. O Supremo Tribunal foi chamado a intervir neste processo pela primeira vez e, com todo o respeito pelas instâncias judiciais, acredito que o Tribunal errou. Pronunciou-se naquilo que era essencialmente uma questão política. Por sua vez, o principal líder da oposição, Jeremy Corbyn, interveio em defesa do Tribunal Supremo. Os juízes concluíram que não havia motivo, quanto mais um bom motivo, para o primeiro-ministro suspender o Parlamento. O primeiro-ministro devia ter um pingo de honra e pedir a sua demissão. Johnson também desafiou o líder dos trabalhistas a mover uma moção de censura contra ele, mas Corbyn prefere impedir todas as possibilidades de um Brexit sem acordo antes de avançar com as novas eleições. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar uma máxima de 26 graus e uma mínima de 14, 23 graus de máxima para Xai-Xai e 14 de mínima. Inhambane, 24 graus de máxima e 15 de mínima. No centro do país, 31 graus de máxima para Tete e 20 de mínima, 23 de máxima para Chimoio e 11 de mínima, 26 graus de máxima na Beira e 15 de mínima, 26 também de máxima em Quilimane e 17 de mínima. No norte do país, Lixinga, 24 graus de máxima e 12 de mínima, 28 graus de máxima para Pemba e 21 de mínima, 27 graus de máxima em Nampula e 18 de mínima. Até já. Boa noite, bem-vindos de volta ao jornal, agora com um olhar ao desporto. A Federação Moçambicana de Futebol vai realizar a sua Assembleia Geral Ordinária esta sexta-feira na sua sede. A Assembleia Geral de amanhã vai marcar a data da realização das eleições para a nova direção da organização. A preparação está a decorrer. Serão 5 os pontos em debate nesta Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol, marcada para esta sexta-feira, no Anfiteatro Ferdinando Wilson, na sede do organismo que gera o futebol moçambicano. Dentre os pontos em debate, destaque vai para a apresentação
discussão e aprovação do Plano de Atividades 2018-2019, do Exercício Financeiro de 2018 e do Orçamento para 2019, bem como a marcação da data da realização das eleições da direção do organismo. Estamos neste momento a finalizar alguns aspectos logísticos e de repetir e enfatizar que esta será a Assembleia que vai marcar a data da realização da Assembleia Geral eleitoral. Portanto, sabendo que está a fechar, fechou o ciclo deste mandato de 2015-2019. Felipe Johani esclarece por que motivo esta Assembleia Geral não é, simultaneamente, eleitoral. Não, porque a convocatória é só para a Assembleia Geral Ordinária. Se lembrar, este ano ainda não se realizou uma Assembleia Geral Ordinária. Portanto, para não misturar as situações, prefiro fazer-se uma para depois fazer-se outra. Participam desta Assembleia Geral Ordinária todas as associações provinciais de futebol, que têm a responsabilidade de votar nos temas em debate, para além de convidados como o Governo e a Liga Moçambicana de Futebol. Carlos Manuel demitiu-se do cargo de treinador do Têxtil de Pumungue, alegadamente devido a problemas internos que afetam o trabalho por si desenvolvido na equipa. Caló confirmou que a carta já está na posse do presidente de direção dos Fabris da Manga, estando apenas à espera de uma resposta favorável desta. Efetivamente, eu apresentei uma carta à direção do clube a manifestar esse desejo. A confirmação do pedido de demissão foi feita pelo próprio Carlos Manuel no final do jogo desta quarta-feira, em que a sua equipa voltou a sucumbir no Moçambola 2019. Desta feita, diante do Machaquene, por 2-1, numa partida em que até esteve a vencer. Caló diz assumir as responsabilidades que tem dentro da coletividade, o que faz com que ainda não abandone o comando da equipa. Meti a carta. Neste momento, não tendo resposta daquilo que é a carta que eu meti, não tenho que ficar em casa sem estar a trabalhar. Tenho que trabalhar e esperar que a direção responda, favoravelmente ou desfavoravelmente. Nessa altura, poderemos ver, em função da resposta que a direção apresentar, o que é que vai acontecer em relação ao futuro. Mas confirma efetivamente que a carta de pedido de demissão está na posse da direção e a direção terá que se pronunciar nos próximos dias. Só depois do pronunciamento da direção da coletividade fabril poderá tomar uma decisão em relação ao seu futuro. E caso a direção do Têxtil do Pumungue não responda favoravelmente à carta, o treinador vai tomar uma posição unilateral. Na carta que submeti à direção há determinados condicionalismos que também condicionam a minha paragem. E nessa altura, se a direção não se pronunciar, poderia tomar um posicionamento, mas que não posso dizer efetivamente agora qual é, porque neste momento não estou preparado para assim o fazer. Relativamente à situação dos Fabris da Manga no Moçambola 2019, que não conseguem sair da última posição em que se encontram, Caló diz que o problema é a falta de resultados, uma vez que é visível que o trabalho que estamos a desenvolver não é positivo porque a equipa não está a ganhar, mas é notório pelo facto de como a equipa se bate, tanto fora como dentro de casa. A equipa consegue marcar golos, tanto mais que hoje até estivemos em vantagem no marcador, mas o que tem falhado efetivamente são os resultados que não têm estado a aparecer. Ainda assim, Caló promete continuar a trabalhar por forma a alcançar vitórias, a começar já no jogo de domingo, diante da Liga Desportiva de Maputo. Ferroviário da Beira e Costa do Sol empataram esta quarta-feira 1-1 em jogo da 21ª jornada do Campeonato Nacional. O jogo começou com muito nervosismo nas duas equipas, pressão de parte a parte e algumas jogadas à margem das leis. E a prova estão os 5 amarelos no primeiro quarto de jogo. A equipa do Costa do Sol estava muito pressionante, mas o Ferroviário da Beira estava com uma defesa sólida. À entrada do minuto 20, os locomotivas da Beira conseguiram sacudir a pressão da equipa visitante e o jogo passou a ser equilibrado. Houve lances em ambas balizas com selo de golo, mas os avançados locomotiva e dos canarinhos foram simplesmente perdulários. A primeira parte terminou com nulo no marcador. Jogo intenso na segunda parte. O Ferroviário da Beira não saía do meio campo contrário. Mas aos 70 minutos, quando menos se esperava, o Costa do Sol, por intermédio do Isaac, executou um chapéu monumental que passou por uma série de jogadores, incluindo o guarda-redes, e foi parar no fundo da baliza do Ferroviário da Beira, para a surpresa de todos que estavam a assistir o jogo. 1-0.
2 minutos depois, quando ainda se comentava o golo do Isaac, o Ferroviário da Beira voltou a pressionar no jogo e a pressão desta feita surtiu efeito. Estava restabelecido o empate. O Ferroviário não estava satisfeito com o empate e continuou a atacar por todos os lados, sufocando completamente o líder de Moçambola. Contudo, o 1-1 manteve-se até o apito final. Os técnicos das duas equipas estavam satisfeitos com a prestação dos seus jogadores e o resultado. Acho que nós fizemos aquilo que era o nosso dever, tentar vencer. Não levámos os 3 pontos, mas levámos um no adversário direito, mantivemos com os mesmos pontos de distância, quando falta menos um jogo. Por isso, para nós foi um resultado muito positivo, apesar de, naturalmente, nós queremos vencer o jogo e, como viram, fomos sempre uma equipa acutilante, sempre a procurar o último terço do campo para ver se conseguimos alguma situação de finalização. O adversário optou por uma situação que me pareceu que os penalizou, que foi o pontapé longo, direto da defesa para o ataque, mas pronto, para nós foi bom. Primeiro, parabenizar a minha equipa pela atitude que teve e pelo empate. Hoje o Ferroviário esteve muito bem, a equipa jogou muito bem. Ainda continuamos a ter problemas de finalização, porque se tivéssemos marcado as oportunidades que criamos, acredito eu que sairíamos daqui com uma vitória. Foi um bom jogo, Do desporto à dança, com o Alto Comissariado da Índia em Moçambique a realizar no Centro Cultural Universitário da UEM o espetáculo folclórico de dança indiana. O evento serviu para aproximar os artistas daquele país asiático ao público residente em Moçambique. Promover artistas indianos em Moçambique. Este foi um dos propósitos do Alto Comissariado da Índia no país, no espetáculo folclórico realizado na cidade de Maputo. Com este espetáculo, a pretensão dos organizadores foi também a de aproximar os povos, demonstrando, por via da arte, como Moçambique e Índia são países com fortes ligações culturais. A Índia é esse país tão antigo e que tem uma relação quase, eu diria, secular com os moçambicanos. Os indianos têm Moçambique há vários séculos. O espetáculo folclórico, igualmente, representa o princípio das atividades do Alto Comissário da Índia em Moçambique. Isso é uma celebração e também, para mim, um começo de trabalho aqui. Eu vou estar aqui como Alto Comissário por os próximos 3 anos. Então, não somente isso é o primeiro evento nos eventos que eu vou organizar nesta semana. A apresentação dos hábitos e costumes do povo indiano no Centro Cultural Universitário da UEM foi presenciado por vários espectadores. É o princípio de mais atividades marcadas para esta semana. Ao som da dança indiana, a fechar o jornal. Boa noite, boa quinta-feira.